Durante 3 séculos, a Rússia ficou sob o domínio da dinastia Romanov. O último czar, Nicolau II, levou o país à guerra contra o Japão de 1904 a 1905, que terminou com a vitória nipônica e graves consequências à economia russa. O povo empobrecia, mas o czar agia como se nada tivesse acontecido. A partir da Primeira Guerra Mundial, a situação social e econômica se complicou ainda mais, favorecendo a Revolução. 2 grupos se destacaram no embate, que resultou na queda dos Romanov. O Partido Bolchevique, que em russo significa demais ou maioria, inspirava-se nas ideias do filósofo alemão Karl Marx, que pregava a união dos operários do mundo para criar uma nova sociedade, sem Estado, sem classes, com base na propriedade coletiva dos meios de produção. Os bolcheviques defendiam a saída da Rússia da guerra. A plataforma ficou conhecida pelo slogan Paz, Terra e Pão. Os principais nomes eram Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Os mencheviques, de menos ou minoria em russo, também eram contrários à guerra, mas não admitiam a derrota da Rússia. O líder era Alexander Kerensky, advogado e integrante da Duma, o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil. Ele assumiu posições de destaque no enfraquecido Império Russo. Obrigou Lenin e Trotsky a fugirem do país, mas os bolcheviques se reorganizaram e voltaram para a derradeira batalha e a tomada do poder. Foi a vez de Kerensky buscar refúgio no exterior. Ele morreria em 1970 em Nova York. Os bolcheviques adotaram um sistema de partido único, o comunista, e criaram o Exército Vermelho, uma força com 1,5 milhão de homens entre militares, trabalhadores e camponeses. No comando das ações militares ficou o intelectual marxista nascido na Ucrânia, Leon Trotsky. No ano seguinte, 1918, Nicolau II e a família foram fuzilados pelos bolcheviques. Foram necessários 3 anos de guerra civil até que os bolcheviques consolidassem o poder. Vladimir Lenin, um advogado natural de São Petersburgo, determinou o confisco de terras que passou às mãos dos comitês camponeses e mandou os operários assumirem o controle das fábricas. Também pregou o ateísmo por considerar a religião o ópio do povo, como ensinava Marx. Com a economia descendo ladeira abaixo, Lenin recuou e permitiu a criação de pequenas empresas privadas. Com ele teve início a União Soviética, que ao longo do tempo chegou a reunir 15 repúblicas. Sozinha, a Rússia equivale ao dobro do território brasileiro, vai da Europa ao norte da Ásia. Nos tempos da União Soviética foi além. Na fronteira com a União Europeia, tinha as repúblicas da Ucrânia, Moldova e Bielorrússia. No Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia. No Cáucaso, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. E na Ásia Central, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Tadjiquistão e Quirguistão. A morte de Lenin em 1924 desencadeia uma luta pelo poder entre Joseph Stalin e Leon Trotsky. Stalin saiu vitorioso do Congresso do Partido Comunista e deu início a um governo de terror, com massacre de camponeses e oposicionistas. Comandou os expurgos no Partido Comunista, o que obrigou Leon Trotsky a se exilar no México, onde morreria em um atentado em 1940, planejado pela Polícia Secreta Soviética. Stalin governou por mais de 30 anos. Seu sucessor foi Nikita Khrushchev, que iniciou uma série de reformas liberais com o objetivo de reduzir a burocracia. A centralização do Estado foi combatida com a criação de conselhos regionais. Ele incentivou o aumento da produtividade no campo e nas indústrias e deu prioridade à corrida espacial, com o envio do primeiro cosmonauta ao espaço, Yuri Gagarin. Khrushchev denunciou os crimes de Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista em 1956. Mandou construir o Muro de Berlim, dividindo a cidade para impedir fugas de alemães rumo ao capitalismo. E tentou instalar mísseis nucleares em Cuba, mas recuou diante da reação dos Estados Unidos. O sucessor de Khrushchev entrou para a história por ter enviado tanques para esmagar a Primavera de Praga. Leonid Brezhnev levou a ferro e fogo a doutrina de intervir em países para garantir a manutenção do comunismo. No auge da Guerra Fria, ele foi o primeiro líder soviético a receber a visita de um mandatário americano, no caso, o presidente Richard Nixon, que foi ao Kremlin para assinar um tratado de não proliferação nuclear e de convivência pacífica. Brezhnev morreu em 1982. Milhares de pessoas comemoraram o fim da divisão da Alemanha.
A queda do Muro de Berlim marcou a unificação do país naquele verão de 1989. Ultrapassar essa barreira foi um processo iniciado 4 anos antes, com a ascensão de Mikhail Gorbachev, engenheiro agrônomo nascido em Stavropol, no sudoeste da Rússia. Gorbachev herdou um país que por décadas fracassou no controle da economia. A corrida armamentista dos anos da Guerra Fria tirou investimentos das áreas sociais. Além disso, o país vinha de 10 anos de combates após a invasão do Afeganistão. O gigante isolado era obrigado a comercializar com os vizinhos socialistas, tão decadentes quanto ele. Para piorar, em seu primeiro aniversário no poder, testemunhou a explosão do reator 4 da usina de Chernobyl, acidente que espalhou mais radiação do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. Não se tem um número exato de vítimas, inclusive em países vizinhos. Fala-se em milhares. Diante desse quadro sombrio, Gorbachev tinha pressa, queria implementar mudanças para tirar o país do atraso institucionalizado. Primeiro, ele anunciou a glasnost, ou transparência, um processo de abertura política que levou à liberdade de expressão. Depois veio a perestroika, ou reestruturação. Nesse caso, buscava a abertura econômica. Na esteira vieram tratados para o desarmamento e o fim da doutrina Brezhnev de intervenção em outros países comunistas. Gorbachev deu a deixa que faltava ao declarar que cada país deveria seguir o seu destino. A Alemanha Oriental foi a primeira a se retirar, permitindo a queda do Muro de Berlim e a reunificação do país, que hoje é a maior economia da Europa. A União Soviética também acabou em 1991, com a independência das suas repúblicas. A consagração de Mikhail Gorbachev veio com o Prêmio Nobel da Paz. Foi recebido como um herói no mundo ocidental, mas ironicamente, em seu país, Gorbachev perdia popularidade por não conseguir levantar a economia. Muitos russos acham que Gorbachev foi um desastrado. Ele foi incapaz de fazer uma transição organizada da Rússia, como, entre aspas, os chineses conseguiram fazer sem que o país desmoronasse. Militares e oligarcas descontentes, saudosos do comunismo, tentaram um golpe e mantiveram Gorbachev e sua mulher Raissa presos durante 3 dias. O contragolpe foi liderado por Boris Yeltsin, um político popular, na época vice-ministro da Construção. Gorbachev voltou triunfante a Moscou, mas dava adeus ao poder. Inserida no contexto internacional como um país democrático, pluripartidário e liberal, a Rússia mostrava sua face, agora sem censura, nos meios de comunicação. Boris Yeltsin era um prato cheio para cinegrafistas e fotógrafos que flagravam sempre o pior ângulo do pitoresco líder russo. Só não foi engraçado quando ele mandou invadir a Chechênia, região autônoma entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. A intenção foi sufocar o movimento separatista comandado por grupos islâmicos. O conflito sangrento praticamente destruiu as principais cidades chechenas. No campo econômico, estabeleceu uma economia de mercado, liberou preços e privatizou as empresas públicas e terras. Medidas insuficientes para evitar o crescimento das desigualdades sociais e da miséria. A ausência de controles institucionais acentuou a corrupção no país. Boris Yeltsin conquistou a reeleição em 1996, menos por seus méritos e mais pela divisão da oposição. Um de seus últimos atos foi dissolver a KGB, a temida polícia política. Doente em consequência do alcoolismo e de problemas cardíacos, Boris Yeltsin renunciou em 1999, deixando como primeiro-ministro justamente um antigo agente da KGB, Vladimir Putin. O que não falta é agitação para o homem que atuou 15 anos como agente da Polícia Secreta, chegando ao cargo de coronel. Nascido em São Petersburgo e formado em Direito, Vladimir Putin era o chefe da KGB na Alemanha Oriental, quando caiu o Muro de Berlim. De volta, então, à União Soviética, iniciou a carreira política na cidade natal e subiu rapidamente às esferas federais de poder. Tornou-se ministro da Segurança na Federação Russa, no mandato de Boris Yeltsin, e depois primeiro-ministro. Quando Yeltsin se afastou, recebeu o comando do país interinamente. Em 2000, foi eleito presidente, com mais de 60% de aprovação.
Na reeleição, em 2004, sua popularidade alcançou 70%. Além de buscar a modernização do país e sua integração à Europa, Putin caiu nas graças do povo, em razão da alta do petróleo, que recuperou a economia. E com mão de ferro esmagou os movimentos separatistas e conseguiu que a justiça colocasse na cadeia o magnata do petróleo e opositor Mikhail Khodorkovsky. Ele não banca o super-homem, só dança conforme a música. O presidente Dmitry Medvedev tem um estilo mais discreto em relação a Putin. Porém, são várias as afinidades com o padrinho político. Também nasceu em São Petersburgo e também é formado em Direito. Quando Putin se mudou para Moscou, a pedido de Yeltsin, Medvedev foi junto. Medvedev é o terceiro presidente russo. Não é afiliado a partido político e se considera um liberal. Passou alguns anos na iniciativa privada como presidente do conselho da Gazprom, a maior petrolífera russa. Seu tino comercial levou o país a fechar acordos dentro da União Europeia, da qual a Rússia não faz parte, e ampliar as parcerias com a China, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Colômbia.